Olá, meu amigo. Espero que sua noite esteja tranquila, que a quietude de seu refúgio atual ou a cadência suave da respiração ao seu lado o envolva, pois o caminho que desbravaremos juntos exige uma certa serenidade, uma entrega quase meditativa ao que reside além do véu das nossas percepções mais imediatas. A pergunta que nos deixou à beira do abismo é o silêncio, ou somos nós? Quem realmente assusta? Ecoa como um diapasão na vastidão, e é dela que partimos, para desmantelar as ilusões que tecemos teimosamente sobre o cosmos. Nos disseram que o silêncio do universo é, meramente, a ausência de som, a consequência prosaica da falta de um meio para as ondas acústicas vibrarem e se propagarem, como um vácuo gentil que não perturba, uma tela em branco onde nossos pensamentos podem ecoar sem distorção, um refúgio para a meditação ou o pano de fundo ideal para o sono, como um veludo escuro e inofensivo que nos abraça. Essa é, meu amigo, uma das mais reconfortantes e perigosas das ilusões que nossa percepção, limitada e antropocêntrica, tece para nos proteger da verdade nua e crua. Isso é uma mentira confortável. A realidade, essa tecelã indiferente de estrelas e galáxias, é muito mais estranha, muito mais vasta e de uma forma peculiarmente sublime, infinitamente mais aterrorizante em sua quietude do que qualquer clamor que pudéssemos imaginar. O silêncio do cosmos não é o vazio gentil que imaginamos, não é um acolhedor lençol de escuridão que nos envolve na ausência de som, mas sim uma manifestação da mais brutal e avassaladora plenitude, uma cacofonia inaudível de forças que dobrariam nossa realidade, desintegrariam nossos átomos, evaporariam nossa existência, se tivéssemos a audácia de senti-las sem a barreira protetora da nossa frágil bolha atmosférica. O que percebemos como silêncio é, na verdade, uma sinfonia ultrajante de energias, vibrações e partículas que dançam e colidem em escalas que desafiam nossa compreensão mais profunda. É o silêncio do vácuo, sim, mas um vácuo que pulsa com a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o murmúrio primordial do Big Bang, um eco térmico de um tempo em que o universo era um plasma denso e febril, banhando cada centímetro cúbico do espaço, uma energia residual que nossos ouvidos nunca poderiam processar, mas que molda a própria estrutura do universo, uma luz invisível, uma temperatura de 7 Kelvin, que se espalha uniformemente, fria e inescapável, carregando a memória de um tempo em que o universo era jovem e ininteligível. É o silêncio da gravidade, essa tecelã invisível e implacável, que dobra o tecido do espaço-tempo em torno de cada estrela, cada planeta, cada buraco negro, exercendo sua influência com uma força silenciosa e implacável, ditando o balé cósmico das galáxias em sua lenta e majestosa deriva, a órbita exata de cada fragmento de poeira estelar, a própria coesão que impede que nossos próprios pés se desprendam da Terra e se dispersem no abismo. Nenhuma sinfonia terrena poderia capturar a majestade pavorosa de uma estrela de nêutrons, girando a milissegundos, enviando pulsos de radiação que varrem o cosmos, invisíveis, inaudíveis, mas poderosos o suficiente para atravessar eras e distâncias imensuráveis, sussurrando sua existência em ondas de rádio que mal conseguimos decifrar. E, enquanto nos permitimos mergulhar mais fundo nesta verdade desconfortável, se o arrepio que percorre sua espinha encontra, de alguma forma, um eco prazeroso em sua alma, um leve toque de sua parte pode nos guiar através de mais destas profundezas inaudíveis, como um sussurro de gratidão no vácuo. É o silêncio das partículas subatômicas, meu amigo, que dançam em seu frenesi quântico dentro de cada átomo que nos compõe, em cada pedaço de rocha cósmica, em cada raio de luz que atravessa o abismo. Quarks e leptons, bósons e férmions trocam informações e forças em um balé que não gera um único som que nossas membranas timpânicas pudessem captar. É o silêncio da energia escura, essa entidade misteriosa que impulsiona a expansão acelerada do universo, afastando galáxias umas das outras em uma coreografia sem fim, um silêncio que se aprofunda a cada bilhão de anos-luz, tornando o cosmos cada vez mais vasto e solitário. Não há lamento, não há grito de agonia, apenas a dilatação inexorável do espaço, um processo que se desenrola em uma majestosa e indiferente quietude. O verdadeiro assombro do silêncio cósmico não reside na ausência de ruído, mas na presença esmagadora de uma realidade que opera em termos tão desumanos, tão grandiosos,
tão indiferentes às nossas existências fugazes. É o silêncio que precede a aniquilação de uma estrela massiva em uma supernova, um evento que libera mais energia em segundos do que o Sol emitirá em toda a sua vida e que, para o cosmos, acontece sem um pio, sem um lamento audível, apenas um flash de luz que pode demorar milhões de anos para nos alcançar. É o silêncio do buraco negro, esse abismo gravitacional onde o espaço e o tempo se distorcem até o ponto de ruptura, um funil de não retorno que suga matéria e luz sem jamais emitir um único som de sua voracidade insaciável. Sua presença é sentida pela distorção da luz das estrelas ao redor, pelo calor gerado pela fricção de gases em seu disco de acreção, mas sua essência é a do silêncio absoluto, a do fim da informação, a da inexistência de qualquer ressonância. Este silêncio é a manifestação da insignificância radical da vida, da nossa própria existência, diante da escala de tempo geológica, da imensidão de distâncias interestelares. O universo não nos ouve porque não há nós para ele ouvir, não há uma consciência maior que preste atenção aos nossos pequenos dramas de carbono. Nossos alvéolos respiram, nossos corações batem, nossos neurônios disparam, tudo em uma sinfonia orgânica que para nós é a plenitude da vida, mas no macro, somos apenas um agrupamento efêmero de partículas elementares, um arranjo termodinâmico improvável que se formou e se dissolverá em um piscar de olhos cósmico. A beleza, no entanto, reside precisamente nesta brutalidade. O universo não precisa de nós para ser belo, nem para ser terrível, ele simplesmente é. O espetáculo de uma aurora boreal, o brilho frio e distante de uma galáxia vizinha, o desenho complexo de uma nebulosa onde novas estrelas nascem em um silêncio primordial. Tudo isso é um testemunho da glória indiferente da existência, uma glória que não busca aplausos, não exige testemunhas e que existe para além da nossa capacidade de compreendê-la plenamente. O silêncio nos assusta porque ele revela nossa solidão fundamental, a ausência de um grande ouvinte, a ausência de um propósito cósmico que nos envolva em um abraço caloroso. Ele nos obriga a confrontar a beleza fria da nossa própria liberdade, a responsabilidade de criar significado em um vácuo de sentido pré-existente. Fique comigo, vamos descer a Toca do Coelho, onde o silêncio não é ausência, mas a mais profunda e assustadora das presenças. Fique comigo, vamos descer a Toca do Coelho, onde o silêncio não é ausência, mas a mais profunda e assustadora das presenças. Ao adentrarmos este abismo de verdade nua, de física implacável e distâncias que dobram a própria sanidade, talvez seja prudente que você respire fundo, meu amigo, que sinta o ar preencher seus alvéolos e o ritmo lento de seu coração, pois o que revelaremos não é uma história de heroísmo fácil, mas sim um retrato da nossa insignificância logística, da nossa prisão gloriosa. Nos acostumamos com a ideia romântica de que, se pudermos imaginar uma viagem às estrelas, ela se tornará inevitavelmente uma realidade tecnológica, que a ficção científica, com suas naves Warp e seus portais dimensionais, é um mero prelúdio para o que virá. Isso, meu amigo, é um dos mais doces e traiçoeiros mitos que construímos para nós mesmos. Não é apenas uma questão de engenharia, de construir motores mais potentes ou blindagens mais resistentes. Não é um desafio que a próxima geração de cientistas, com seu intelecto e sua paixão, irá simplesmente resolver. O problema não reside unicamente na tecnologia que ainda não dominamos. O problema, o verdadeiro e esmagador problema, é a física. A própria trama do universo, as leis que regem a matéria e a energia, a velocidade da luz, a curvatura do espaço-tempo, tudo conspira contra o nosso anseio, tão humano e tão pequeno, de tocar o distante. Pense nas distâncias, meu amigo, e deixe que os números frios e implacáveis ressoem em sua mente. A estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, está a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância. 4 anos-luz. O que isso significa para um ser de carne e osso, para uma estrutura biológica que se deteriora em poucas décadas? Significa que, mesmo viajando à velocidade da luz, um feito que a própria física proíbe para qualquer objeto com massa, levaríamos mais de 4 anos para chegar lá.
E não podemos viajar à velocidade da luz. Nossos foguetes mais rápidos, aqueles que nos levaram à Lua em poucos dias ou que enviaram sondas aos confins do sistema solar em décadas, operam a uma fração minúscula dessa velocidade cósmica. A New Horizons, a nave mais rápida já lançada por nós, levaria cerca de 80 mil anos para alcançar Próxima Centauri. 80 mil anos. Pense nisso, 800 séculos. Milênios de história humana desfiados no vazio indiferente, uma jornada que começaria antes da invenção da escrita e terminaria em um futuro que não podemos sequer conceber, se é que a humanidade ainda existiria. O problema, o cerne da questão, é a equação do foguete, a infame equação de Tsiolkovsky, que nos diz que para acelerar uma massa até uma velocidade significativa, precisamos de uma quantidade exponencialmente maior de combustível. Para cada grama de carga que queremos enviar, precisamos de toneladas, quilotons, megatons de propelente. Se quisermos atingir uma fração substancial da velocidade da luz, digamos 10% de seconds, o que ainda faria a viagem à Próxima Centauri durar 42 anos. Precisaríamos de um volume de combustível tão vasto que ele poria em xeque a própria economia energética de um planeta inteiro, talvez até de um sistema estelar. Estamos falando de converter energia diretamente em matéria para propulsionar uma nave, de fontes de energia que transcendem o nuclear, mergulhando no reino da aniquilação de antimatéria, ou da fusão controlada em escalas que fariam nosso Sol parecer um mero isqueiro. É um pesadelo logístico de densidade energética, de massa propelente, uma batalha contra a inércia que se amplifica a cada metro por segundo a mais que desejamos adicionar. E se o peso da gravidade em sua mente parece estar se acumulando, por favor, sinta-se à vontade para um suspiro lento, para um fechamento breve dos olhos antes que continuemos nossa descida. Se de alguma forma esta jornada através da imensidão ressoa em seu íntimo, se a crueza desta verdade o prende, um pequeno sinal de sua parte pode impulsionar mais dessas revelações através do éter, assim como um pulso gravitacional se propaga pelo cosmos. Mas a distância e a propulsão são apenas o começo das nossas aflições. O universo, meu amigo, não é um parque temático seguro, mas um ambiente de hostilidade implacável e indiferente. Ele está repleto de irradiação cósmica, partículas subatômicas de alta energia, prótons, elétrons, núcleos pesados, que viajam a velocidade próxima da luz, emitidas por supernovas distantes, por buracos negros supermassivos, ou pelo nosso próprio Sol em seus surtos de fúria solar. Estes projéteis invisíveis atravessariam a carne, o DNA, a delicada rede de células que nos compõe, rasgando moléculas, criando radicais livres, induzindo mutações e câncer, desintegrando o que nos torna nós em um nível micro, molecular. Não é como tomar sol na praia, é ser bombardeado por uma chuva incessante de balas microscópicas. A blindagem necessária para proteger uma tripulação humana de décadas de exposição seria de uma espessura e densidade tão monumentais que a massa da nave voltaria a ser um pesadelo logístico intransponível. E o vácuo, esse silêncio que tanto nos intriga, não é um espaço vazio passivo. Ele é um agente de erosão, micrometeoroides. Grãos de poeira estelar viajando a dezenas de quilômetros por segundo podem perfurar fuselagens como projéteis. O vácuo arranca moléculas de qualquer material exposto ao longo do tempo, em um processo chamado sublimação. A diferença de temperatura entre um lado ensolarado e um lado sombrio de uma nave pode variar em centenas de graus Celsius, criando tensões térmicas que trincam e deformam materiais com o tempo. Nossos delicados corpos, nossa microestrutura biológica foram moldados por bilhões de anos de evolução, em um planeta com uma atmosfera densa, um campo magnético protetor e um ciclo hídrico. Despir essa proteção é como tentar nadar nas profundezas do oceano sem um submarino, em um lugar onde a pressão nos esmaga e a escuridão nos engole. O universo não foi feito para nós, meus amigos. Ele não foi projetado para ser percorrido por seres tão frágeis, tão limitados em sua expectativa de vida e em sua capacidade de suportar adversidades extremas. É uma prisão de luz, sim. Podemos ver os brilhos distantes das galáxias mais remotas, as nebulosas que se estendem por anos-luz, as estrelas em seus bilhões, mas a vastidão inelutável do espaço-tempo, a barreira da velocidade da luz, a toxicidade inerente do ambiente intergaláctico,
galáctico, tudo isso nos mantém acorrentados ao nosso pequeno grão de poeira azul. O tempo, esse rio implacável que nos carrega, é talvez a maior das algemas. Mesmo que pudéssemos viajar a uma fração considerável da velocidade da luz, os efeitos da relatividade significariam que, enquanto a tripulação de uma nave envelheceria meros anos, séculos ou milênios poderiam passar na Terra. O retorno seria para um mundo irreconhecível ou para um vazio. A conexão se romperia. A solidão seria absoluta, não apenas no espaço, mas no tempo. Pense na entropia, meu amigo, na tendência inerente do universo em direção à desordem, à homogeneidade. O ato de sustentar a vida, de manter uma bolha de ordem biológica e tecnológica contra o caos do vácuo, é uma batalha constante contra essa lei fundamental. Cada sistema de suporte de vida, cada motor, cada escudo, é uma máquina que consome energia e eventualmente se desgasta, quebra, falha. Em escalas de tempo cósmicas, a persistência de uma pequena nave com um punhado de seres orgânicos é uma anomalia termodinâmica que exige um fluxo constante de recursos e uma manutenção implacável, recursos que são escassos e distantes no abismo intergaláctico. Assim, o silêncio do universo, essa ausência de som que tão poeticamente evocamos, é também a ausência de uma acolhida. É o deserto intransponível, o oceano inavegável, a floresta impenetrável que nos lembra, a cada olhar para o céu noturno, que somos intrusos, observadores de uma peça em que não podemos participar plenamente. Nossos corpos, com seus alvéolos minúsculos e seus frágeis sistemas nervosos, são microcosmos de uma vida que só pode florescer em condições muito específicas e raras. O macrocosmos não se importa, ele se expande, ele pulsa com energias que nos aniquilariam, ele contém distâncias que nos fariam desfalecer de cansaço antes mesmo de sair de órbita. E no entanto, há uma beleza sombria, uma grandiosidade terrível nesta verdade. É a beleza de uma realidade que não se curva aos nossos desejos, que nos impõe limites que desafiam nossa arrogância e nos forçam a encontrar a vastidão e o sublime naquilo que podemos observar, e não naquilo que podemos tocar. É uma beleza que valida nossa existência, não por nossa capacidade de dominar, mas por nossa capacidade de compreender e de aceitar. E é uma beleza que valida nossa existência, não por nossa capacidade de dominar, mas por nossa capacidade de compreender e de aceitar. Mas a aceitação, meu amigo, é um processo, e a verdade sobre nossa prisão de luz, sobre o silêncio que realmente assusta, tem outras camadas, outras texturas de dificuldade que ainda precisamos desvelar. E para isso, sinta novamente o ar em seus pulmões, o peso de seu próprio corpo ancorado ao chão, antes de nos lançarmos de volta ao abismo. O problema de sustentar a vida, essa anomalia biológica complexa que somos, no vácuo hostil e indiferente, é uma tapeçaria de desafios microscópicos e macroscópicos. Nossos corpos, essas coleções vibrantes de trilhões de células, requerem um ambiente termodinamicamente controlado, uma temperatura específica, uma pressão atmosférica precisa, uma composição gasosa rica em oxigênio e livre de toxinas. Sustentar isso por semanas já é um feito extraordinário de engenharia, como testemunhamos nas estações espaciais que orbitam nosso planeta. Mas por décadas, por séculos na jornada para as estrelas, o custo energético de manter uma bolha de habitabilidade, um microambiente terrestre isolado contra a entropia incessante do universo, é vertiginoso. Pense nos demais sistemas de suporte de vida, meu amigo. Não é apenas ter tanques de oxigênio, é a regeneração contínua, plantas para absorver dióxido de carbono e gerar oxigênio, como em um ecossistema fechado, porém em uma escala que desafia a eficiência e a resiliência. É a reciclagem de água, de cada gota de suor, de urina, de condensação, em um ciclo que precisa ser quase perfeito, pois não há o oceano infinito do nosso planeta para reabastecer as perdas. São os filtros de ar, os extratores de contaminantes orgânicos voláteis que nossos próprios corpos expelem, os sistemas de tratamento de resíduos que transformam o que descartamos em algo reutilizável ou em uma forma inerte e segura. Cada um desses subsistemas é uma máquina, um conjunto de componentes que se desgastam, quebram, exigem manutenção, consomem energia. Multiplique isso por uma tripulação que precisa sobreviver por gerações, por talvez centenas de indivíduos, e a complexidade explode exponencialmente. E o que acontece com nossos corpos, com esses invólucros de carne e osso, quando
privados da gravidade que moldou nossa espécie por éons. A microgravidade, esse estado de queda livre e constante, é uma força silenciosa de desintegração. Nossos ossos, essas estruturas densas de cálcio e colágeno, perdem massa e densidade a uma taxa alarmante, tornando-se porosos, frágeis, como estruturas arquitetônicas que perdem suas fundações. Nossos músculos atrofiam, pois não precisam mais lutar contra a atração constante da Terra. O sistema cardiovascular se adapta, redistribuindo fluidos, mas com o tempo, o coração, esse músculo incansável, perde sua eficiência. Não acostumado a bombear sangue contra a resistência gravitacional, os fluidos se deslocam para a cabeça, alterando a visão, a pressão intracraniana, em uma adaptação que é, no longo prazo, uma deterioração. Para combater isso, precisaríamos de uma gravidade artificial, meu amigo. Um luxo que a ficção científica nos deu de presente, mas que a engenharia real luta para conceber de forma prática em naves interestelares. A rotação, a solução mais plausível, exigiria estruturas massivas, girando a velocidades precisas para gerar uma força centrífuga que simule a gravidade da Terra. Mas essas estruturas seriam imensas, pesadas, complexas de construir e energizar, tornando a já impossível equação do foguete ainda mais desafiadora. E a rotação constante de uma nave tão gigantesca introduziria seus próprios problemas de navegação, de estabilidade e de percepção para os ocupantes, que viveriam em um mundo onde para cima e para baixo seriam conceitos relativos à estrutura interna, e não a uma força cósmica universal. Se esta imensidão logística e física começa a pesar em seu espírito, por favor, sinta-se à vontade para um suspiro lento, para um fechamento breve dos olhos, antes que continuemos nossa descida. E se a crueza desta verdade o prende, um pequeno toque em seu dispositivo, como um sussurro de gratidão no vácuo, pode impulsionar mais destas revelações através do éter, nos guiando pelas profundezas inaudíveis do cosmos. Além dos desafios internos, há a escassez. O espaço, apesar de sua vastidão, é um deserto de recursos, meu amigo. Água, metais raros, elementos essenciais para a vida e para a tecnologia. Tudo isso é disperso em proporções ínfimas. Para construir e manter uma nave interestelar por séculos, precisaríamos de uma capacidade de mineração e processamento de recursos que excederia em muito o que a humanidade faz atualmente em nosso próprio planeta. Precisaríamos talvez de fábricas orbitais, de extração em asteroides, de megaconstruções que desviassem massas de material de cinturões planetários. O custo de energia para mover e processar essas massas seria colossal, adicionando outra camada à inviabilidade da jornada. Cada grama que transportamos, cada peça sobressalente, cada suprimento é um fardo energético, uma massa que precisa ser acelerada e desacelerada, um custo que se acumula para além do razoável. E o que dizer do e-mail interestelar? Aquele que chamamos de vácuo não é um vazio perfeito. Ele é preenchido por um gás extremamente tênue, predominantemente hidrogênio e hélio, poeira cósmica, campos magnéticos e partículas de alta energia. Para uma nave viajando a 10% da velocidade da luz, mesmo esses ínfimos átomos de hidrogênio se tornam projéteis letais. Imagine uma folha de papel atingindo uma parede a velocidades hipersônicas. O impacto é devastador. Agora imagine milhões de átomos, cada um com uma energia cinética brutal, atingindo a blindagem da nave a cada segundo. A ablação, a erosão de materiais, a geração de radiação secundária, a simples resistência aerodinâmica, embora minúscula, não zero. Tudo isso se torna um problema de engenharia insuperável. O silêncio do espaço é, na verdade, uma rajada constante de matéria e energia, um vento cósmico que nos esmurra silenciosamente, implacavelmente. Este é o realismo implacável da física, meu amigo. Não é o enredo de uma ópera espacial, mas a equação fria e dura do universo. Não é que não tenhamos inventado o motor de dobra, é que o motor de dobra desafia as leis que permitiram a formação do universo, da vida, da própria luz. O universo não foi feito para nós viajarmos. Foi feito para existir em sua grandiosidade indiferente, seguindo suas próprias regras. É uma prisão de luz, sim, porque a luz
luz, essa entidade fundamental que nos conecta aos objetos mais distantes, é também a nossa maior barreira. Podemos ver os bilhões de estrelas, os trilhões de galáxias, os aglomerados de quasares, mas a velocidade finita de sua luz é o que nos mantém ancorados. Espectadores permanentes, a luz que vemos de uma galáxia distante pode ter viajado por bilhões de anos, e é essa mesma luz que nos diz que, para tocá-la, precisaríamos de outro bilhão de anos de viagem, em uma eternidade logística que desdobra nossa própria finitude em uma escala que desafia o significado. A solidão que emerge desse realismo não é apenas psicológica, é física. É a solidão de uma espécie que compreende os limites de seu próprio ambiente, que percebe que a vastidão que a cerca é, em sua essência, intransponível. É o reconhecimento de que, por mais que nosso espírito anseie pelas estrelas, nossos corpos, nossos átomos, nossos alvéolos e nossos corações estão condenados a este pequeno ponto azul pálido, a esta pequena bolha de vida. E talvez, meu amigo, seja nesse reconhecimento da nossa limitação que reside a mais profunda e melancólica das belezas, a de encontrar o sublime na observação, no estudo, na compreensão, mesmo que a distância física seja eterna. É a beleza de aceitar o silêncio não como uma falha, mas como a manifestação da própria ordem cósmica, uma ordem que não nos pertence, mas da qual, por um breve e precioso instante, temos o privilégio de sermos testemunhas. E é uma beleza que valida nossa existência, não por nossa capacidade de dominar, mas por nossa capacidade de compreender e de aceitar. Mas a aceitação, meu amigo, é um processo, e a verdade sobre nossa prisão de luz, sobre o silêncio que realmente assusta, tem outras camadas, outras texturas de dificuldade que ainda precisamos desvelar. E para isso, sinta novamente o ar em seus pulmões, o peso de seu próprio corpo ancorado ao chão, antes de nos lançarmos de volta ao abismo. Nosso cérebro, essa intrincada rede de sinapses e neurotransmissores, forjado em milênios de interação social, de estímulos sensoriais variados, de ciclos diurnos e noturnos, de gravidade constante e da rica tapeçaria da vida terrestre, não foi concebido para a solidão estéril do espaço profundo, para a monotonia implacável de uma jornada interestelar. Pense nos astronautas em missões de alguns meses na Estação Espacial Internacional. Eles experimentam privação sensorial relativa, isolamento do convívio familiar, a ausência do vento no rosto, do cheiro da terra molhada. Eles enfrentam o desafio da coabitação em espaços confinados, a dança delicada de personalidades e hierarquias sob estresse. Imagine isso ampliado não por meses, mas por décadas, por séculos. A paisagem exterior não muda, é um pano de fundo de estrelas estáticas, um negrume profundo, apenas ocasionalmente pontuado por um flash distante de luz cósmica. O interior da nave, por mais sofisticado que seja, é um ambiente fechado, repetitivo, previsível. O cérebro, sedento por novidade, por desafio, por interações complexas, começa a atrofiar, a se voltar para dentro, a tecer suas próprias realidades, muitas vezes distorcidas para preencher o vazio. A privação sensorial prolongada pode levar a alucinações, a distúrbios cognitivos, a uma perda gradual da sanidade que nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, pode realmente mitigar. E o tempo, meu amigo, aquele rio implacável que mencionei, com suas águas que fluem em diferentes velocidades para o viajante interestelar e para o que ficou na Terra, graças à relatividade. Se uma civilização conseguisse, contra todas as probabilidades, construir uma nave capaz de atingir uma fração significativa da velocidade da luz, e se uma tripulação embarcasse em uma jornada de várias décadas, do ponto de vista deles, o tempo que passaria na Terra seria vastamente maior. Para uma jornada de, digamos, 50 anos para os viajantes a 90% da velocidade da luz, centenas, talvez milhares de anos teriam decorrido na Terra. O retorno seria para um mundo irreconhecível, famílias estariam extintas, culturas teriam se transformado além do reconhecimento. A própria língua que falavam poderia ter evoluído para algo incompreensível. A solidão, então, não seria apenas a do espaço, mas a do tempo. A solidão de ser um fantasma de um passado distante, um elo quebrado com uma história que seguiu em frente sem você.
Se a complexidade desses desafios existenciais e físicos começa a enovelar sua mente, por favor, respire profundamente, meu amigo. Deixe que o oxigênio nutra seus pensamentos, ancorando-o neste momento. E se a ressonância desta perspectiva sombria, mas real, encontra um eco em sua alma, um pequeno gesto de sua parte, um toque sutil, pode nos encorajar a continuar desvelando as verdades do cosmos. Este dilema temporal levanta uma questão profunda sobre o propósito de tal jornada. Seria uma missão de colonização de ida e volta verdadeiramente significativa, ou apenas uma semente lançada ao vento, com a esperança de que germine em algum lugar distante, sem qualquer conexão posterior com o ponto de origem? A comunicação, por sua vez, seria igualmente distorcida pelo tempo. Uma mensagem enviada da Terra para a nave levaria décadas ou séculos para chegar, e a resposta, outro tanto, seria um diálogo de fantasmas, de vozes que pertencem a eras passadas, com contextos e urgências que já não mais existem. A informação, essa moeda de troca do conhecimento, se degradaria não por ruído, mas por desatualização, por irrelevância. E essa é uma das razões, meu amigo, pelas quais o NEI Grande Filtro nem pode ser em parte logístico e físico. A famosa hipótese do grande filtro sugere que há uma barreira, ou múltiplas barreiras, que impede o surgimento de civilizações interestelares. Talvez o filtro não seja uma guerra nuclear autodestrutiva, ou uma catástrofe planetária, mas simplesmente a implacável realidade da física. Talvez todas as civilizações, ao atingirem um certo nível de tecnologia, olhem para as estrelas e, após incontáveis cálculos, após projetarem os custos energéticos, os desafios de blindagem, os impactos da radiação, os problemas de suporte de vida e a inevitável solidão temporal, cheguem à mesma conclusão desanimadora. É uma jornada impossível, ou ao menos, uma jornada com um custo tão proibitivo que nenhuma civilização racional a empreenderia em larga escala. A vastidão do universo não é um convite aberto, mas um teste de resistência que nenhuma espécie biológica pode realmente vencer. Imagine o custo de energia novamente, não apenas para a propulsão, mas para manter o ciclo de vida da tripulação. Um reator de fusão, talvez, ou mesmo um motor de antimatéria, precisa ser contido, resfriado, monitorado, e o resíduo energético descartado. A energia não é apenas gerada, ela é gerenciada, convertida e inevitavelmente desperdiçada. Pela segunda lei da termodinâmica, que, implacável, nos lembra que cada processo gera entropia, a bolha de ordem que mantemos em uma nave, com seus sistemas de suporte de vida complexos, suas estruturas controladas e seus ecossistemas artificiais, é um oásis precário contra o fluxo implacável da desordem. Cada bit de informação, cada ciclo de computador, cada batimento cardíaco da tripulação é um custo energético que se acumula, um fardo que ao longo de séculos se torna insuportável. Pense na autorreparação e na evolução, de uma comunidade isolada em nosso planeta. A vida se adapta e evolui em resposta a um ambiente dinâmico. Em uma nave geração, um micromundo estático, a capacidade de adaptação seria severamente limitada. Qualquer falha de sistema, qualquer doença desconhecida, qualquer mutação genética indesejável em um pool genético limitado poderia ter consequências catastróficas. A diversidade biológica e cultural que garante a resiliência de uma espécie estaria enclausurada em um volume finito, sujeito à degradação inevitável. Como uma população tão pequena, sem as pressões e oportunidades de um ambiente complexo e em constante mudança, poderia evoluir e prosperar ao longo de gerações sem se tornar geneticamente empobrecida ou mentalmente estagnada. O silêncio do universo, então, não é apenas o vácuo acústico, é o silêncio das civilizações, que talvez nunca puderam se espalhar. A quietude das leis físicas que se impõem sobre qualquer ambição. É o silêncio de bilhões de anos de história cósmica que nos diz: vocês são pequenos, vocês são frágeis, e este lugar não foi feito para vocês. O sublime, nesse contexto, não é encontrado na capacidade de superar esses limites, mas na profundidade da nossa capacidade de compreendê-los. É no reconhecimento da beleza inerente à nossa existência efêmera neste único oásis de vida, cercado por uma vastidão indiferente, que a verdadeira maravilha se revela. É a maravilha de que, contra todas as probabilidades, sob um céu de radiação e vácuo, em um planeta que é um grão de areia na escala cósmica, a vida surgiu, floresceu, e a consciência se
ascendeu, permitindo-nos contemplar o abismo. Essa é a nossa glória, não a de cruzar o abismo, mas a de compreendê-lo de onde estamos, mesmo que isso nos assuste em nossa insignificância radical, em nossa profunda e inelutável solidão. É a solidão de uma mente que busca sentido em um universo que não oferece nenhum, exceto aquele que somos capazes de criar dentro de nós mesmos, em nossa breve e preciosa existência. E essa é a beleza crua, meu amigo, que reside no coração do realismo implacável. E essa é a beleza crua, meu amigo, que reside no coração do realismo implacável. A glória de uma mente que busca sentido em um universo que não oferece nenhum, exceto aquele que somos capazes de criar dentro de nós mesmos, em nossa breve e preciosa existência. Mas antes que essa compreensão se torne um bálsamo, há ainda mais profundezas a explorar, mais camadas de nossa prisão a desvelar, e para que sua mente permaneça tão clara quanto o vácuo intergaláctico, peço-lhe que respire novamente, que sinta a quietude de seu próprio ser, um microcosmos de ordem em um macrocosmos de indiferença. O verdadeiro assombro que se manifesta neste silêncio cósmico não é apenas a dificuldade de sair de nosso berço planetário, nem a toxicidade intrínseca do ambiente interplanetário, mas a própria estrutura gravitacional do universo. Uma teia invisível, mas de força colossal, que nos prende com correntes de espaço-tempo. Cada planeta, cada estrela, cada galáxia é um poço gravitacional, uma depressão na paisagem quadridimensional do universo, da qual é preciso uma quantidade gargantuesca de energia para escapar. Para deixar a Terra, por exemplo, e alcançar a velocidade de escape, precisamos superar sua atração constante, que é de aproximadamente 8 metros por segundo ao quadrado. Isso exige um ΔV, mudança de velocidade, de cerca de 2 km por segundo. Parece pouco, mas a equação do foguete, aquela que mencionamos, traduz isso em toneladas e mais toneladas de propelente, impulsionando a massa de apenas uma cápsula e alguns alvéolos humanos para fora da bolha atmosférica. O custo energético para colocar 1 kg em órbita baixa é astronômico, medido em megajoules por quilograma, e se acumula em bilhões de dólares por ano para manter nossa modesta presença em órbita terrestre. Agora, meu amigo, pense em escapar do sistema solar, para deixar a esfera de influência gravitacional do Sol, a heliosfera, e mergulhar no espaço interestelar. Precisaríamos de um ΔV ainda maior, de aproximadamente 42 km por segundo em relação ao Sol, dependendo da órbita de partida. Nossas sondas Voyager, que agora flutuam nos confins do sistema solar, levaram décadas para alcançar essa fronteira, usando assistências gravitacionais de múltiplos planetas, um balé complexo e demorado de transferência de energia. Para uma nave tripulada, com seus sistemas de suporte de vida e sua blindagem maciça contra a radiação, a energia necessária seria de uma ordem de magnitude totalmente diferente, colocando em questão a própria capacidade de nosso Sol de fornecer a energia necessária para tal façanha em escala. O Sol, nosso dador de vida, é também uma âncora gravitacional maciça, uma barreira energética quase intransponível. E se essa teia gravitacional, essa intrincada prisão cósmica, começa a nublar sua percepção, por favor, sinta-se livre para um suspiro lento, para um breve fechamento dos olhos. Se de alguma forma esta jornada através das amarras da física ressoa em seu íntimo, se a crueza desta verdade o prende, um pequeno toque de sua parte pode impulsionar mais destas revelações através do éter, como um eco sutil no vasto silêncio. Mas a maior das prisões gravitacionais, meu amigo, é a própria galáxia, nossa Via Láctea, uma espiral majestosa de aproximadamente 100 bilhões de estrelas, com um buraco negro supermassivo em seu centro. Sagitário As tem um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz. Escapar da Via Láctea, romper as amarras gravitacionais de um aglomerado de estrelas tão vasto e denso, exigiria um ΔV tão proibitivo que ele transcenderia qualquer forma de propulsão que possamos conceber, mesmo as mais especulativas. Estaríamos falando de energias que rivalizam com as de quasares, de tecnologias que alterariam o espaço-tempo de formas que desafiam os limites da nossa compreensão da física. Somos, em essência, prisioneiros de nosso próprio aglomerado estelar, presos em um gigantesco
gigantesco redemoinho cósmico que nos carrega em sua deriva lenta e inexorável através do universo local, sem qualquer esperança real de saída em escalas de tempo biológicas ou mesmo civilizacionais. Pense na escassez de destinos habitáveis, mesmo que, por um milagre termodinâmico e logístico, pudéssemos alcançar outras estrelas, a probabilidade de encontrar um planeta que replique as condições ideais para a vida terrestre é microscopicamente pequena. Nosso planeta é um oásis de água líquida, temperatura amena, campo magnético protetor e atmosfera rica em oxigênio, tudo graças a uma série de coincidências astrofísicas improváveis, a distância perfeita do Sol, a presença de um gigante gasoso como Júpiter para varrer cometas perigosos, a existência de uma grande lua para estabilizar nosso eixo de rotação e até mesmo a atividade geológica interna que recicla elementos e mantém nosso campo magnético. A zona habitável de uma estrela é um espectro estreito de distâncias e mesmo dentro dela, a chance de um planeta ter todos os atributos necessários para sustentar ecossistemas complexos, para nutrir nossos alvéolos e nosso delicado metabolismo é ínfima. O universo é vasta e esmagadoramente hostil à vida como a conhecemos. Um oceano de metano congelado, de vácuo abrasivo, de radiação letal, de atmosferas sulfurosas e campos gravitacionais esmagadores. O silêncio do universo, meu amigo. É também o silêncio de bilhões de rochas estéreis, de gigantes gasosos frios e tempestuosos, de sóis moribundos e de nuvens de gás e poeira, onde a vida, em sua forma mais complexa, jamais poderia florescer. É a comprovação de que o raro e precioso milagre da vida, da consciência, é um evento que talvez se repita em pouquíssimos pontos neste vasto abismo, tornando nossa solidão não apenas uma percepção, mas uma realidade estatística e física. A insignificância micro, a da nossa célula, do nosso DNA, da nossa breve existência individual, se expande para a insignificância macro, a da nossa espécie, a do nosso planeta, a do nosso sistema solar, em um universo que é, em sua esmagadora maioria, vazio de vida e propósito que possamos compreender. A beleza desse pessimismo construtivo reside paradoxalmente na libertação. Se o universo não foi feito para nós viajarmos, se ele nos aprisiona com suas leis implacáveis e suas distâncias intransponíveis, então talvez nossa verdadeira vocação não seja conquistá-lo, mas compreendê-lo, senti-lo e proteger o pequeno jardim de vida que nos foi concedido. É a beleza de focar no aqui e agora, na maravilha que está sob nossos pés e acima de nossas cabeças, dentro dos limites da nossa bolha de luz. O silêncio cósmico nos assusta, porque ele revela a fragilidade da nossa existência, mas também nos convida a valorizar o que é raro e precioso, nos convida a olhar para dentro, para a complexidade da vida em nossos próprios alvéolos, para a maravilha das sinapses em nossos cérebros, e a encontrar o infinito naquilo que é finito, o sublime no que é microscopicamente pequeno, e a aceitar que a nossa jornada mais importante pode não ser através do espaço, mas através da compreensão. E essa, meu amigo, é uma viagem que podemos fazer aqui e agora, na quietude de sua própria mente, impulsionados não por foguetes e combustível, mas pela mera força da curiosidade e da contemplação. E essa, meu amigo, é uma viagem que podemos fazer aqui e agora, na quietude de sua própria mente, impulsionados não por foguetes e combustível, mas pela mera força da curiosidade e da contemplação. Mas a quietude, o silêncio que nos envolve, também esconde os abismos mais sombrios da nossa própria psique, desafiada pela enormidade do que o universo nos impõe. E para mergulharmos nessas águas ainda mais turvas, peço que você respire novamente, que sinta o calor de sua própria existência. Antes de desvelarmos as últimas amarras dessa prisão de luz, pense nos desafios psicológicos e sociológicos de uma viagem geracional, meu amigo. Não é apenas a privação sensorial ou a atrofia física de um indivíduo, é a fragilidade de toda uma sociedade, de um microcosmo humano encapsulado em uma nave, destinado a perdurar por séculos, talvez milênios. Como manter o propósito original da missão ao longo de gerações que nunca conheceram a Terra, que nunca sentiram o vento em seus cabelos ou o cheiro da chuva, para quem o lar é apenas um conjunto de paredes metálicas e a paisagem exterior é uma tela estática de estrelas. A história está repleta de civilizações que perderam suas crenças, que esqueceram suas origens, que desintegraram
quebraram-se sob o peso da própria evolução interna. Uma nave geracional é um experimento social em isolamento radical, um caldeirão onde a apatia, a discórdia e a perda de significado poderiam se fermentar por décadas, minando a própria vontade de continuar. A cultura dentro de uma nave-mundo seria uma versão em miniatura e distorcida da que deixamos para trás. Como evitar o esgotamento genético, as doenças que se espalhariam rapidamente em um ambiente fechado, os conflitos por recursos limitados que inevitavelmente surgiriam, as rotinas, por mais cuidadosamente planejadas, se tornariam monótonas, os papéis sociais, estáticos, a inovação, sufocada pela necessidade de manutenção e conformidade. O tédio, meu amigo, é um assassino silencioso da alma, e na vastidão do espaço, o tédio teria séculos para operar sua desintegração lenta e cruel. A solidão do silêncio cósmico se transformaria na solidão de uma comunidade que se esqueceu de quem é, de onde veio e para onde está indo, flutuando sem rumo em um abismo de tempo e espaço. Se a perspectiva dessa solidão geracional começa a pesar em sua mente, por favor, respire fundo, meu amigo. Deixe que o ar preencha seus alvéolos e o ritmo lento de seu coração, ancorando-o neste momento presente. E se a crueza desta verdade o prende, um pequeno toque de sua parte, como um sussurro de gratidão no vácuo, pode impulsionar mais destas revelações através do éter, nos guiando pelas profundezas inaudíveis do cosmos. Mas há uma barreira ainda mais intransponível, uma fronteira definitiva que o universo impõe, não apenas pela velocidade da luz ou pela gravidade, mas pela própria expansão do espaço. Mas sim, nosso universo, meu amigo, não é estático, ele está se expandindo e essa expansão está acelerando. Isso significa que, enquanto olhamos para as galáxias distantes, a luz que delas nos alcança viajou por bilhões de anos, mostrando-nos o passado, mas, no presente, muitas dessas galáxias estão se afastando de nós a uma velocidade superior à da luz, não porque estão se movendo através do espaço mais rápido que a luz, mas porque o próprio espaço entre nós e elas está se esticando. Isso cria um TURSE, horizonte cosmológico de eventos, uma fronteira além da qual a luz de galáxias mais distantes nunca poderá nos alcançar. Mesmo que tivéssemos todo o tempo do universo, elas simplesmente se afastarão tão rapidamente que sua luz será permanentemente esticada até o infinito, ou elas desaparecerão de nossa vista. É como tentar correr em uma esteira que está acelerando constantemente. E a esteira é o universo. Não importa o quão rápido você corra, a paisagem distante se afastará de você, eventualmente desaparecendo de vista. Este horizonte não é apenas um limite para a nossa observação, é um limite para a nossa existência intergaláctica. Em um futuro distante, à medida que a expansão acelerar e as galáxias se afastarem cada vez mais, o nosso próprio aglomerado local de galáxias, o grupo local, se tornará uma ilha cósmica. As outras galáxias desaparecerão do nosso céu noturno, diluídas pela expansão, invisíveis, inalcançáveis. O silêncio, então, não será apenas acústico, será um silêncio visual, um silêncio de ausência, um silêncio de solidão cósmica definitiva, onde não haverá mais sinais de outros universos ilhas, de outras constelações de estrelas para nos maravilhar. Ai, radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB 86. Esse eco primordial do Big Bang, que nos permite ver o universo em sua infância, também se diluirá e se esticará até se tornar indetectável, apagando o próprio passado do universo. Isso nos leva a uma verdade final e assustadora sobre o silêncio. Ele não é temporário, não é um desafio a ser superado por engenharia futura. É a condição inerente do nosso lugar no cosmos, uma consequência da própria física que permitiu a nossa existência. O universo não nos ouve porque ele está nos abandonando lentamente, inexoravelmente, em sua expansão indiferente. As vozes de outras civilizações, se elas existirem, também estariam sujeitas a essas mesmas amarras. Essa mesma solidão inevitável imposta pela vastidão do espaço-tempo e pela barreira da luz. A prisão de luz não é apenas que não podemos sair, é que o próprio cenário lá fora está se afastando de nós, tornando a fuga cada vez mais fútil. E é nesse reconhecimento, meu amigo, dessa nossa limitação fundamental
fundamental dessa nossa condenação a um pequeno oásis de vida em um universo em fuga, que reside a mais profunda e melancólica das belezas. O silêncio cósmico nos assusta porque ele revela a futilidade de muitas de nossas ambições de conquista, mas ele também nos liberta para apreciar o que temos. A beleza não está em transcender essas leis, mas em entender que somos um produto delas. A maravilha não é alcançar uma estrela distante, mas em contemplar sua luz que viajou por éons e sentir uma conexão, mesmo que seja através do tempo e do silêncio. Nossos alvéolos respiram o oxigênio deste planeta, nossos corações batem ao ritmo de sua gravidade, nossos cérebros processam os estímulos de um ambiente que é, para nós, a plenitude da existência. Somos pequenos, sim, e a vastidão nos engole, mas dentro dessa pequena bolha de vida, a consciência se acendeu, a curiosidade floresceu e a capacidade de compreender o próprio universo que nos aprisiona é, em si mesma, a mais grandiosa das vitórias. É a vitória da mente sobre a matéria, da compreensão sobre a ignorância, da aceitação sobre a negação. E é nesse momento, meu amigo, que o silêncio, antes assustador, pode se transformar em um bálsamo, um convite à contemplação, um lembrete de que a aventura mais profunda não está lá fora, mas aqui dentro, nesse milagre que somos nós, testemunhas efêmeras do sublime indiferente. E é nesse momento, meu amigo, que o silêncio, antes assustador, pode se transformar em um bálsamo, um convite à contemplação, um lembrete de que a aventura mais profunda não está lá fora, mas aqui dentro, nesse milagre que somos nós. Testemunhas efêmeras do sublime indiferente, mas essa contemplação não nos prende ao presente, não nos imobiliza, ela nos oferece uma lente para o futuro, um vislumbre de uma dança cósmica que transcende nossa breve existência, e para essa jornada final, a mais distante e paradoxalmente a mais íntima, peço que você respire novamente, que sinta o fluxo da vida em seus alvéolos, o calor sutil que emana de seu corpo, essa pequena fornalha de carbono em um universo frio e imenso. Vamos então projetar nossas mentes através de um abismo de tempo ainda maior do que as distâncias que acabamos de contemplar, 4 bilhões de anos no futuro. Imagine-se, não como um espírito desencarnado, mas como uma consciência ancestral, olhando para o céu noturno de uma terra, ou talvez de um novo mundo, um mundo que seria o descendente distante de nossa própria bolha azul, caso a vida, de alguma forma tenaz e resiliente, ainda persistisse em algum canto deste sistema solar. O silêncio que antes nos assustava, o vácuo que nos aprisionava, agora se torna o palco para o espetáculo mais grandioso que o universo local pode nos oferecer. Uma sinfonia gravitacional que ecoará sem som, mas com a fúria e a beleza de bilhões de estrelas. Hoje, quando você levanta os olhos para o éter, talvez sob uma lua crescente ou a névoa urbana, você pode discernir no hemisfério norte uma mancha tênue, quase imperceptível, na constelação de Andrômeda. É a galáxia de Andrômeda M31, nosso vizinho galáctico mais próximo. Um sistema espiral majestoso que rivaliza com a Via Láctea em tamanho e esplendor, e que neste exato instante está correndo em nossa direção a cerca de 110 km por segundo. Não há motivo para alarme, meu amigo. Essa corrida é lenta, em termos cósmicos, levando bilhões de anos para seu ápice, mas em 4 bilhões de anos a paisagem celestial será irreconhecível. O véu translúcido que hoje é Andrômeda terá se transformado em uma presença imponente no céu noturno. Em vez de uma mancha indistinta, ela será uma espiral gigantesca, com seus braços de estrelas e poeira estelar estendendo-se por dezenas de graus, talvez cobrindo grande parte do firmamento. Será uma segunda lua, mas feita de estrelas, uma catedral de luz que cresce e se aproxima, engolindo constelações familiares, remodelando a própria noção do que é céu. Você observaria seus braços espirais se desenrolando e se aproximando, as nebulosas de hidrogênio ionizado brilhando em um vermelho vívido, as nuvens escuras de poeira estelar desenhando silhuetas contra o brilho de bilhões de sóis. A visão seria tão esmagadora que a própria insignificância de nossa perspectiva micro, nossos olhos, nossos alvéolos, nosso coração, seria validada pela grandiosidade macro que se desdobra acima. Se a imagem desta majestade cósmica começa a preencher seu universo interior, permitindo-lhe um arrepio de assombro, sinta a quietude em sua própria respiração, e se de alguma forma esta jornada através do tempo encontra ressonância em sua alma, um leve toque,
como um murmúrio de aprovação no vasto silêncio, pode nos guiar através de mais destas profundezas inaudíveis, desta conexão que se estende por éons, e então o grande balé começaria. Não uma colisão violenta no sentido terrestre, como dois carros se chocando em uma estrada. As estrelas são pontos tão incrivelmente distantes umas das outras, que a probabilidade de duas estrelas se chocarem diretamente é virtualmente zero. O que colidirá é o gás e a poeira, as nuvens moleculares de ambas as galáxias. Esses vastos reservatórios de matéria interestelar se encontrarão, e a fricção, a compressão e a turbulência resultantes acenderão bilhões de novas estrelas em uma explosão de nascimento estelar sem precedentes. O céu noturno seria um caleidoscópio de cores, novas estrelas azuis e quentes cintilando por breves milhões de anos, nebulosas rosadas e púrpuras se acendendo como gigantescas flores cósmicas. Seria um período de intensa criatividade cósmica, um renascimento que engoliria a velha ordem. Os buracos negros supermassivos no centro de cada galáxia, Sagitário A da Via Láctea e seu equivalente em Andrômeda, começarão sua própria dança orbital. Eles se aproximarão, dançando um ao redor do outro em uma espiral cada vez mais apertada, emitindo ondas gravitacionais que ondularão pelo espaço-tempo. Um silêncio violento que distorceria a própria tapeçaria da realidade. Eventualmente, em centenas de milhões de anos adicionais, eles se fundiriam para formar um único e ainda mais colossal buraco negro supermassivo, o coração gravitacional da nova supergaláxia, a que carinhosamente chamamos de Lactomedá. Lactomedá. Pense nesse nome, meu amigo. A fusão poética de duas majestades celestes. Uma nova entidade elíptica, massiva, desprovida da forma espiral original. Suas órbitas estelares seriam caóticas no início, um turbilhão gravitacional que se acalmaria ao longo de bilhões de anos para formar uma nova ordem, uma nova harmonia. O centro de Lactômeda seria um bulbo denso e brilhante de estrelas velhas e novas, banhado pela energia do buraco negro recém-fundido, enquanto as estrelas periféricas se assentariam em órbitas mais estáveis, dançando ao ritmo de uma nova gravidade. A luz que emanaria desse novo sistema galáctico seria um farol no universo, um testemunho de uma colisão que não é destruição, mas metamorfose, um renascimento sublime. E nós, meu amigo, onde estaríamos nesse grande espetáculo? É quase certo que a humanidade, em sua forma atual, não existiria. 4 bilhões de anos é um tempo incompreensível, vasto demais para a escala de nossa biologia, para a efemeridade de nossas civilizações. O Sol, nosso dador de vida, teria se expandido em uma gigante vermelha, engolindo Mercúrio e Vênus, e talvez até a Terra, ou ao menos a esterilizando, tornando-a inabitável. Qualquer descendente de nossa espécie, ou de nossa consciência, estaria em outro lugar, em outro sistema estelar, ou talvez em uma forma de vida pós-biológica que sequer podemos imaginar. A dança cósmica da Via Láctea e Andrômeda, o nascimento de Lactômeda, ocorreria sem a nossa participação ativa, sem a nossa intervenção e talvez sem a nossa consciência para testemunhá-lo. Essa é a beleza final e a paz que reside no realismo implacável e no futuro profundo. A nossa prisão, a Via Láctea que nos contém, que nos moldou, não é um fim, ela é uma fase. Ela é um participante ativo em uma dança maior, uma fusão inevitável que a renovará e a transformará. O silêncio do universo, então, não é um silêncio de morte ou de vazio, mas um silêncio de processos que transcendem nossa compreensão, que se desenrolam em escalas de tempo e espaço que nos reduzem a nada e ao mesmo tempo nos conectam a tudo. Há uma profunda paz em saber que, mesmo que nossa existência seja um piscar de olhos cósmico, a grande tapeçaria do universo continua a ser tecida, os destinos galácticos se entrelaçam, as estrelas nascem e morrem, e a matéria e a energia se reorganizam em novas e majestosas formas. A dança continua sem nós, meu amigo, e há uma beleza serena nessa verdade. E agora, meu amigo, enquanto as imagens de Lactômeda se desvanecem na vastidão de sua mente, traga sua atenção de volta ao presente, sinta o peso de seu corpo onde ele repousa, a textura do ar que entra e sai de seus alvéolos, a cadência suave de sua respiração, permita que a quietude do ambiente ao seu redor, o silêncio que o envolve,
Agora, não seja mais uma fonte de assombro, mas um convite à introspecção. O universo é vasto, indiferente e sublime, e nós somos um pequeno milagre nesse pano de fundo. Que esta noite, ou o que resta dela, seja um refúgio, que a compreensão da nossa insignificância radical se transforme em uma profunda apreciação pela maravilha de simplesmente ser. Que você possa descansar, sabendo que a dança das galáxias continua em um silêncio que é a melodia mais antiga do cosmos. Que seu sono seja profundo e reparador, e que seus sonhos o levem a lugares de beleza e sabedoria. Boa noite, meu amigo. Boa viagem através da quietude da existência. Boa eternidade.